Quando eu tava lendo esse livro, eu não queria comer, eu não queria dormir, eu não queria falar com os meus amigos, eu não queria trabalhar, eu não queria fazer nada. Eu fiquei uma semana com a cara enfiada no meu Kindle porque eu não conseguia fazer nada além de pensar nessa história. Hoje a gente vai falar de A Guerra da Papoula, ou eu posso dizer a melhor leitura de 2026. Esse aqui vai ser um vídeo tranquilo, sem muitos spoilers, e quando for pra ter um pouquinho de spoiler que eu preciso pra dar contexto, eu vou avisar, então pode sentar aí e ficar tranquilo. Primeiro, eu quero falar dessa edição aqui de A Guerra da Papoula, que foi trazida pela Intrínseca em julho de 2022, mesmo o livro tendo sido lançado em 2018. Eu vou deixar o link desse daqui na descrição e eu vou deixar dos outros dois livros também, porque esse é o primeiro livro de uma trilogia. Antes da gente começar a falar do livro em si, a gente tem que falar um pouquinho sobre quem escreveu esse livro, porque você saber das origens dela, de onde que ela estudou e o que ela estudou muda completamente como você lê essa história. Esse livro foi escrito pela Rebecca F. Kuang. Ela é uma escritora sino-americana e ela nasceu em Guangzhou, na China, e se mudou para os Estados Unidos com a família dela ainda quando ela era criança. E isso é uma coisa que aparece muito na escrita dela, as origens orientais dela. E a Rebecca, ela é um fenômeno. Ela publicou A Guerra da Papoula com 22 anos e, ao mesmo tempo, ela estava seguindo estudos em universidades como Cambridge, Georgetown, Oxford, e depois ela fez um doutorado em Yale em literatura do leste asiático moderno. E dá para sentir muito bem essa bagagem dela de estudo em tudo que ela escreve, porque é tudo muito bem escrito, e tem também a bagagem cultural dela e do que ela estudou depois. E a Rebecca também, ela escreveu livros como Babel, Catábasis, Yellowface, e tem uma coisa que ela faz muito bem, que é trazer sobre violências de guerra, sobre o custo da vida humana na guerra e como que todo o sofrimento depois ele passa a ser deixado pra lá pelos vencedores da guerra e como o custo da vida humana pode ser muito pouco, dependendo do contexto, dependendo do que tá acontecendo e dependendo de quem que tá nessa guerra. E ela não tem medo nenhum de mostrar uma violência muito crua nas páginas, porque se ela fosse suavizar isso, seria ela trair a própria crítica que ela tá fazendo. Então, nas cenas de guerra, nas cenas de violência, é tudo muito explícito, é tudo muito perturbador para você sentir o impacto da crítica que ela tá fazendo. Agora a gente vai falar do que realmente é a história de A Guerra da Papoula. Nessa história a gente vai acompanhar a Rin, ou Rin, e a Rin, ela é uma órfã de guerra e ela foi adotada por uma família que eles têm um comércio de tráfico de ópio, que é uma coisa muito presente nessa história, né, o ópio, a droga e como que ela mexe com as pessoas, e ela era usada como uma mão de obra barata para essa família, então ela não tinha nenhum afeto, ela era muito maltratada, ela não tinha uma vida, de fato, ela só trabalhava, comia muito pouco, dormia muito pouco, porque ela era realmente uma mão de obra para aquela família. E quando a família dela resolve arrumar um casamento arranjado para ela, ela fica completamente desesperada e ela decide tentar passar no Keju, que é um exame para passar nas academias militares da província. E ela estuda muito, ela consegue com um tutor que dava aula para as crianças pobres. Ela se torturava para conseguir ficar acordada para passar nesse teste e ela conseguiu passar nesse exame e não só conseguiu passar, como ela entrou para Sinegard, que é a academia militar mais prestigiada de toda a província, porque ela era muito elitizada por ser muito difícil de entrar e quem só conseguia entrar eram quem tinha uma educação de qualidade, coisa que ela não tinha. Então ela estava dentro dessa academia militar, ela era a única pessoa sem uma instrução de qualidade, uma pessoa sem modos, ela era muito ríspida, ela tinha o sotaque do sul, que era muito diferente do sotaque de Sinegard, a pele dela era muito mais escura do que a pele das pessoas de Sinegard, então a gente vai vendo as diferenças e como que ela deixa essas diferenças para trás para mostrar que ela merecia estar ali. E quando ela já tá lá dentro dessa academia, acontece uma coisa que ninguém esperava, que ela possui algum tipo de conexão com o xamanismo, que era uma coisa muito tempo esquecida, há muito tempo não praticada pelas pessoas, e ela descobre isso como uma arma muito poderosa e uma coisa que pode destruir tudo ou salvar tudo. E a partir daí, a terceira guerra da Papoula estoura e ela se vê no meio de uma guerra que vai testar tudo que ela é, tudo que ela acredita, tudo que ela pensa sobre o mundo, e as coisas vão se desenrolando e ela vai crescendo como personagem a partir daí. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é o ritmo dele. Ele tem um ritmo muito acelerado, tá sempre acontecendo alguma coisa. Não é aquele tipo de história que você tem que ler muito e parece que você não tá chegando em lugar nenhum, e você vai lendo e lendo e lendo e a história não acontece. Nesse daqui, a história já acontece desde a primeira página. Ele já te prende logo na primeira, já vai acontecendo coisa atrás de coisa, e eu acho
que isso fez esse livro ser tão difícil de largar, porque tá sempre acontecendo alguma coisa, você não consegue parar de ler, porque quando você para de ler, você fala, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu no próximo capítulo, porque ela acabou aqui nessa cena, na metade do que estava acontecendo, e foi isso que deixou o livro tão viciante pra mim. E isso funciona muito bem pro livro, esse ritmo acelerado, porque a Guerra da Papoula é sobre urgência, é sobre guerra, é sobre as coisas acontecendo sem que a protagonista consiga absorver, e você vai sentindo essa urgência junto com ela, e funciona muito bem pro que tá acontecendo no livro. Não é um ritmo acelerado no sentido de pular coisas, de acelerar demais as coisas, mas sim de você ficar num ritmo frenético junto com os personagens pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Só que, em contrapartida, de eu ter gostado disso, do ritmo acelerado, também tem um mas. Que quando aconteciam esses time skips, por ser tão acelerado, ela pulava algumas coisas. E ela pulava sem mostrar o processo, ela só mostrava o resultado. Isso era uma coisa intencional da escrita dela, não é uma coisa necessariamente ruim, só que eu sinto que às vezes faltava um contexto do porquê aconteceu, como aconteceu, porque às vezes só pulava pro resultado e eu sentia que faltava um pouquinho pra gente se conectar ainda mais com os personagens. Isso não estraga a experiência do livro pra mim, é uma escolha dela de escrita, é uma escolha estilística dela, porque ela não é como um Brandon Sanderson da vida. That's why he's the GOAT! The GOAT! Construindo gradualmente as coisas e as cenas, ela foca muito mais no impacto das grandes cenas do que, de fato, a construção delas para aquilo acontecer. E tem gente que não gosta disso, então é bom avisar antes, porque pode ser um ponto muito negativo para você ao ler esse livro. Aqui eu vou entrar num assunto um pouco mais sério e eu vou dar um pouco de contexto, e pode ser que tenha um pouco de spoiler de contexto, mas não de trama em si do que vai acontecer no livro. Então, se você quiser ir 100% zerado daqui, você pode pular esse bloco. E uma coisa que eu preciso falar, que é o coração desse livro, é que não é uma fantasia gratuita, sem contexto. O mundo de Nikan, ele é inspirado na China, e as guerras da Papoula, que são os principais conflitos do livro, eles são meio que quase um modelo didático das guerras sino-japonesas no século XX. A nação inimiga do livro, que é a Federação de Mugen, ela representa o Japão imperial, e a invasão que acontece na história reflete muito bem as invasões feitas na China nos anos 1930. E a autora, ela traz a gente para dentro de uma história que realmente aconteceu e que muita gente do ocidente nunca nem sequer estudou, e ela traz isso de uma forma fantasiosa, como uma trama do livro, mas, por exemplo, o massacre de Nanquim aparece no livro como o massacre de Golinlis, de uma forma quase literal, e é muito interessante de ver como que ela traz a realidade para a fantasia, porque você lendo como uma fantasia já é muito chocante, já é absurdo, e você lendo, tendo a bagagem de que aquilo aconteceu em outro lugar, deixa tudo muito mais chocante. E o nome do livro, A Guerra da Papoula, também, não é uma coisa que é criada. Ela remete às guerras do Ó, que expuseram a China a décadas de dependência química e humilhação, e ela traz muito isso, esse trauma, esse ressentimento, e é como se fosse um personagem a mais na trama. E é muito importante saber os dois lados para entender o que ela tá fazendo nesse livro. No mundo real, o Japão, no final do século XIX e no começo do século XX, ele passou por um processo de militarização e de expansão muito acelerado. Então eles se militarizaram, se armaram, e eles começaram a se ver como superiores intelectualmente, superiores militarmente, enquanto na China estava acontecendo o oposto. Eles estavam com disputas internas, eles estavam com muitos problemas, com líderes regionais brigando com outros líderes, e foi isso bem na hora que o Japão resolveu se expandir e que deixou a China tão vulnerável. E esse desequilíbrio, ele é quase que transportado na íntegra do livro. A Federação de Mugen, que representa o Japão imperialista, ela se vê muito superior a Nikan, que representa a China histórica. Eles se veem como superiores intelectualmente, militarmente, em tudo, e Nikan estava muito fragilizada por conta das brigas internas, então eles têm muita desvantagem na guerra contra uma civilização que já estava organizada para a guerra, que já estava mais armada, militarizada e estudada de fato para a guerra, e te ajuda muito a entender que, como Nikan estava tão despreparada para a guerra, você consegue entender grande parte das ações dos personagens durante o livro, que são no completo desespero, que eles não têm saída, não têm o que fazer, e acontece que você não sabe de que lado ficar, porque de um lado tem alguém fazendo atrocidades e do outro também por não ter o que fazer ou não saber o que fazer. E a Rin, como protagonista, ela
ela é construída de uma forma muito diferente. Ela tem ações que você começa a concordar no começo e ela vai ficando cada vez mais moralmente cinza. E chega um ponto que você não sabe mais se você tá do lado dela ou se você não tá. E eu acho muito interessante isso de ler. Eu já tô lendo o terceiro livro. No primeiro livro eu tava gostando do que ela tava fazendo, eu tava entendendo muito bem. No terceiro eu já tô, calma lá, amigona, calma lá. Então a construção de personagem dela é muito trabalhada. Então é muito interessante de ver como que a Rebecca Kuang, ela consegue construir personagens tão complexos moralmente. E antes da gente fechar esse vídeo, eu quero dar um aviso importante. É uma história pesada de ler. Tem cenas de violência muito explícitas, cenas de violências de todos os tipos. Então, se não é uma coisa que você se sente confortável lendo, é bom ver os trigger warnings que tem nesse livro pra não trazer algum sentimento ruim. Pra quem já tá acostumado a ler fantasia militar, que gosta de uma fantasia com contexto histórico, com um contexto que realmente já aconteceu, é uma leitura muito proveitosa. Quando eu comecei a ler, eu não sabia do contexto das guerras sino-japonesas. Eu estava na metade do livro quando eu fui buscar saber de fato sobre as guerras e eu vi que eram coisas que já tinham acontecido e traz uma complexidade muito maior para quando você está fazendo a leitura. Então, para quem gosta, assim, é uma leitura excelente. Para quem gosta de fantasia leve, não vai ser esse tipo de livro, mas para quem gosta de livros complexos, com personagens complexos, com uma trama complexa, esse livro é um prato cheio. E foi por isso que eu fiquei semanas obcecada por esse livro. Eu dei 5 estrelas para ele. E lembrando que o link dele e dos outros dois da trilogia vão estar aqui embaixo na descrição. E se você já leu, me conta aqui embaixo o que você achou. E se você gostou dos personagens, o que você achou da construção de cada um, porque eu conversei com algumas amigas que leram o livro e cada uma tem uma visão muito diferente por ser um livro tão complexo, então eu quero saber a opinião de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!